Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã, Denise. Isso, nós estamos na linha com o Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central, consultor, diretor também do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Dr. Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, vamos falar desse movimento instável que nós estamos vendo no dólar, que tem subido um degrau atrás do outro, agora na abertura dos negócios até registra queda de 0,61%, mas ontem bateu em 3,91, agora R$ 3,887. Tem relação com o cenário internacional, com o cenário doméstico? Eu queria saber qual a sua expectativa. Denise, é uma combinação de fatores que pressionam o câmbio. De um lado, essa guerra comercial, que o Trump indica que poderá estender não só a China, mas também a União Europeia. E isso tem um impacto direto sobre o crescimento do PIB mundial, que vinha no ritmo bastante firme e inclusive sincronizado, beneficiando praticamente todas as economias avançadas e emergentes. Portanto, é um efeito extremamente perigoso, essas medidas unilaterais, principalmente de natureza tarifária. Dados da China, com crescimento mais lento da China, lembrando que a economia chinesa ainda depende muito do comércio internacional para manter esse ritmo de expansão, e a China é hoje o termômetro dos preços das commodities, portanto, tem impacto direto para economias intensivas em commodities como o Brasil. E, finalmente, tem ainda a componente de juros nos Estados Unidos. O Fed, na sua última reunião, deixou claro que vai aumentar, sim, o ritmo de elevação das taxas de juros nos Estados Unidos e, com isso, fortalece o dólar em escala global. Agora, no Brasil, o efeito é ainda mais forte devido às incertezas internas, principalmente o difícil quadro e o incerto quadro eleitoral, que realmente hoje ainda é completamente indefinido em termos de propostas, de agendas de reformas e principalmente de enfrentar de forma consistente o desequilíbrio fiscal. Agora, hoje o senhor apostaria mais na possibilidade de uma acomodação do dólar, dele continuar avançando? Eu já ouvi vários analistas falando na faixa dos R$ 4,00 para o fechamento deste ano, mas tivemos hoje a publicação aí de projeções que apontam a possibilidade dele chegar acima dos R$ 5,00 no ano que vem, dependendo de quem sair vitorioso das urnas. É um ponto aí fora dessas projeções que a gente tem visto, completamente fora, mas o senhor conta com a possibilidade de o dólar continuar avançando? E eu lembro que o Banco Central atuou pesadamente no mês passado e ontem o dólar retornou ao mesmo nível que estava antes de o Banco Central ter iniciado esse processo. Denise, o preocupante é que esse viés de desvalorização do dólar ou do real aqui no Brasil, ele mantém-se apesar dos resultados muito favoráveis das contas externas. O Banco Central publicou os dados de balanço de pagamentos e apontam para um déficit de conta corrente muito baixo, em torno de 0,65% do PIB, o fluxo de investimento direto estrangeiro financiando o déficit com folga, com tranquilidade. Portanto, isso é um sinal que, de fato, esse viés, ele reflete outras variáveis distintas daquilo que ocorria no passado. No passado era, de fato, um problema grave de contas externas, era a fuga de capitais e que pressionava o dólar. Agora não, agora nós temos uma outra situação, uma situação muito mais preocupante, porque, na verdade, como eu disse, é uma combinação de valorização do dólar a nível global com incertezas internas que são absolutamente impossíveis de diluir no curto prazo. Nós estamos falando de um processo eleitoral que praticamente fragmentado, que ninguém sabe exatamente, como você colocou muito bem, se o candidato vitorioso vai ter um compromisso com uma agenda de reformas estruturais que é fundamental para recolocar o país numa trajetória de estabilidade macro e, portanto, estabilidade do câmbio. O câmbio é uma consequência da instabilidade e das incertezas do ponto de vista econômico e político. Portanto, enquanto houver essas incertezas, eu acho que a tendência é de desvalorização acentuada, apesar das intervenções do Banco Central. Então, o dólar não estaria subindo ainda por um movimento de saída de dólares do país, desse fator risco agindo efetivamente sobre as contas externas. Seria mais por um impulso que vem dessa alta do dólar no mercado internacional e as preocupações aqui no Brasil, mas dá para falar de um componente especulativo também? Não, há sim, por exemplo, houve uma saída grande de capitais das bolsas de valores.
Quer dizer, a aversão ao risco, ela leva à saída de capitais de curto prazo. Mas essa saída tem a ver, como eu disse, com uma piora na percepção de risco do país, e não com uma deterioração das contas externas, como ocorreu, por exemplo, em 2002, na antivéspera das eleições que acabaram dando a Lula o seu primeiro mandato. É uma situação completamente diferente. Agora nós temos contas externas bastante sólidas e ainda assim há saída de capitais de curto prazo, mas em função de uma percepção de que o risco do país está aumentando e muito. Aliás, apenas um último comentário. É possível que a artilharia do Banco Central, usando oferta de swaps futuros e, portanto, venda de forma indireta de dólar, aumentando a oferta de dólar, não seja suficiente para conter essa pressão. E o Banco Central tenha que antecipar o início da alta do ciclo de juros, que ele pretendia ou gostaria de manter em 6,5% até o final do ano. Ouvimos o economista Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central e diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Langoni, muito obrigada, um bom dia. Bom dia a todos, Denise. Muito obrigado.